Nós vemos que o trabalho do apóstolo Paulo era de cooperar para o propósito eterno de Deus, de ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Então o apóstolo Paulo entendeu que o seu chamamento era para cooperar com Deus, para que a igreja do Senhor tomasse forma, para que a igreja do Senhor Jesus fosse edificada, para que a igreja pudesse ser apresentada diante do Cordeiro como noiva imaculada, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Então, para isso, o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que ele edificaria a sua igreja através da afirmação que o apóstolo Pedro declarou por revelação do Espírito Santo. E aquilo que foi revelado a Pedro pelo Espírito Santo era que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a base da edificação da igreja é o Salvador, é Cristo. É aquele que deu a sua vida por nós, é aquele que derramou o seu sangue por nós. Então ser igreja, irmãos, não é estar num lugar como esse com demais pessoas. Ser igreja não é ter uma carteirinha ou ter uma ficha de membro. Ser igreja não é meramente vestir um determinado tipo de roupa. Ser igreja não é ter um código de conduta, de comportamento, uma linguagem diferente. Ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é nascer de Deus, nascer do Espírito por causa de Jesus. Ser igreja é obedecer a Deus por natureza e não por constrangimento ou forçado por uma lei. Nós estamos aqui com toda a liberdade de servir a Deus por amor, por quem Ele se revelou a nós, pelo seu chamado, pela sua inclusão, pela sua adoção. Ele não quer forçar nem constranger ninguém a fazer nada, porque nós somos dele, feitura dele, para ele, fomos comprados sim pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício do Cordeiro, mas ele não nos compra com presentes, ele não está de modo algum tentando ser amado por nós, como se fosse carente ou dependente da nossa adoração ou qualquer coisa desse tipo. Então ser igreja é ser edificado por Cristo, conforme Ele mesmo estabeleceu, e não segundo as nossas regras, os nossos pensamentos e as nossas vontades. Paulo ele resumiu assim lá em Efésios no capítulo 4, abra comigo para a gente ler, Efésios 4:11. Quem é que está edificando a igreja? Não é você não? Quem é que está edificando a igreja? É Jesus, sou eu, é o líder, é o apóstolo, é o bispo. Jesus ele edifica a sua igreja através do seu corpo, que somos nós. E olha aqui, conforme o apóstolo Paulo recebeu revelação de Deus, e ele escreve para o nosso entendimento como que a igreja está sendo edificada. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então perceba, a igreja está edificando a própria igreja. Versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. As palavras do apóstolo Paulo parecem ser palavras de difícil entendimento, né? Quero ler mais uma vez aqui para a gente meditar naquilo que a gente lê, para a gente não passar batido sem saber o que a gente está lendo. Versículo 16 é tremendo, ó. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como é que uma criança cresce? Como é que uma criança ela ganha peso, ela ganha altura, estatura, ela se desenvolve? Através dela mesma, do seu corpo. E vai crescendo, você não percebe isso, na hora que você vê,
já está lá, quase da sua altura, quase do seu tamanho. A voz muda, o jeito muda, de carinha de criança passa agora a cara de um homem, de uma mulher. Há um desenvolvimento. Você não vê os estágios muitas das vezes, mas está crescendo. Assim é a igreja. A igreja está crescendo. Talvez muitas das vezes nós não enxerguemos e não consigamos ver, porque nós estamos atrelados já com a visão futura. Então, quando a gente tem a promessa daquilo que já é, mas ainda para nós está no futuro, porque para Deus não existe tempo, a gente faz uma comparação com aquilo que está escrito lá na frente para nós, e a gente compara com hoje, a gente fala, não vai chegar nunca lá. Não tem como, e a gente começa a ficar preocupado com o desenvolvimento da igreja. Mas quem é que está edificando a igreja? Jesus. Alguma vontade soberana de Deus já caiu por terra? Jesus já se enganou alguma vez? Então ele disse que ele está edificando a sua igreja. Você pode ter certeza que é o que está acontecendo. Vamos continuar aqui porque o texto é muito bom. Versículo 17 fala: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Duas coisas que me chamam a atenção no decurso, no restante desses versículos que acabamos de ler. O primeiro, meus amados, fala sobre nós não andarmos mais como os gentios, e como o pensamento anterior que nós tínhamos. O nosso pensamento humano é completamente o oposto da vontade de Deus para nós. Se nós pensarmos igreja com a nossa mente humana, nós nunca vamos entender nada. Nós precisamos ser revestidos do novo homem. Então há necessidade de uma transformação do meu entendimento, da minha mente. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso entender o plano de Deus, porque o plano não é meu, o plano é de Deus. A missão não é minha, a missão é de Deus e Ele me incluiu nessa missão. O que eu preciso fazer é que, na verdade que Ele me revelou, eu preciso pensar e agir conforme essa palavra, conforme essa verdade. Então eu não sou mais como era antigamente, gentil, obscurecido nos meus entendimentos. Agora a minha mente é a mente de Cristo. E a igreja que eu preciso viver é a igreja de Cristo. Você sabia que existem muitas igrejas, né, no mundo? Sabia disso? Você sabe disso, né? Porque, irmãos, quero falar para você, a gente pode edificar a igreja que a gente quiser. Se você abrir um lugarzinho assim, colocar uma placa com o nome que você pensar e edificar a sua igreja, vai vir gente lá. E pode vir bastante gente, dependendo daquilo que você oferecer. Então, a gente pode edificar a nossa igreja, está liberado. Só que essa não é a igreja de Cristo. Jesus não tem comprometimento com os meus sonhos e os meus desejos conforme a minha vontade. Mas tudo aquilo que eu pedir no nome dele, conforme a sua vontade, você pode crer que ele vai responder. Então, nós precisamos de uma mudança de entendimento, para que a gente comece a pensar e a viver a igreja que Cristo está edificando, e que nós sejamos parte dela, e que nós possamos, à semelhança do apóstolo Paulo, ser cooperadores para o crescimento desta igreja que somos nós, a qual nós fazemos parte. Será que essa igreja, ó, púlpito, paredes, nós, será que essa igreja é a igreja que Cristo está edificando? Comecei a pensar nisso. Será que essa é a igreja que Jesus falou que está edificando? Porque contra essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, e essa igreja, no final, vai ser apresentada para Ele mesmo, sem ruga, sem mancha, nem coisa semelhante. Pura, perfeita.
Será que nós fazemos parte dessa igreja? Da igreja que está sendo edificada por Jesus? Pergunte para você mesmo, hein? Responda para você mesmo. Como é que a gente sabe? Qual é o critério? Como que eu posso fazer a comparação? Pela palavra. A palavra é a comparação para que eu possa entender se eu sou a igreja de Cristo, que Cristo está edificando ou não. O desejo de Deus é ter quantos filhos? Quantos? Muitos filhos. Muitos filhos santos, separados deste mundo, mas não separados do mundo, porque nós fomos chamados e enviados para o mundo, para salgar o mundo e para iluminar o mundo. Então nós somos separados do pecado, mas nós estamos no mundo para influenciar o mundo. E é no mundo que a igreja está sendo edificada. Não é no mosteiro, não é no vale, nem no monte, nem na praia, nem dentro desse salão, mas é no mundo que a igreja está sendo edificada. Porque é no mundo que a igreja se revela e as pessoas podem fazer a comparação e ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Aleluia, irmão. Eu grifei aqui 12 expressões nesse texto que nós lemos de Efésios 4, 11 até o 24, 12 expressões que falam sobre crescimento, maturidade, sobre essa preparação, essa edificação da igreja. Eu quero ler com você, você vai acompanhando dentro desse texto. O apóstolo Paulo utiliza a palavra aperfeiçoamento. Depois ele utiliza a palavra edificação, unidade. Ele fala sobre pleno conhecimento. Ele fala sobre perfeita varonilidade, estatura da plenitude de Cristo, todo o corpo, crescer, bem ajustado, consolidado, justa cooperação, aumento, e todas essas expressões estão mostrando explicitamente o desejo de Deus de ter, no final, uma igreja perfeita. Então nós percebemos aqui um processo de Deus até que a igreja chegue à perfeição. Por isso o apóstolo Paulo ele utilizou várias vezes outra expressão na carta escrita aos de Éfeso, que é todos os santos. Nós estamos falando aqui na oração por todos os santos. E a carta aos Efésios mostra essa expressão várias vezes. Eu quero destacar apenas alguma delas que nós visualizamos. A primeira está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 15. Deixa a sua Bíblia aberta. Efésios 1, 15. Todos os santos. Está falando do quê? De coletivo ou de individual? Quando a gente fala todos os santos, não é um santo só, mas são todos os santos. E o apóstolo Paulo está direcionando essa carta aos Efésios, lembrando aos Efésios, porque eles sabiam disso, que todos os santos de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as cidades, são aqueles que são o corpo de Cristo Jesus. Não somos só nós aqui. Não são só aqueles que estão em Americana ou no Brasil, mas são todos os santos. Então, por isso ele utiliza essa expressão várias vezes. É o coletivo que vai chegar à perfeita estatura da plenitude de Cristo. Você sozinho não pode chegar. Escute, você precisa do outro irmão para te ajudar. O outro irmão precisa de você para ajudá-lo, para que então todos, como um corpo, cheguem à perfeição. Pensou se cada um, o nosso entendimento muitas das vezes é assim, a gente na nossa casa, eu na minha casa, você na sua casa, e a gente lá lutando, dobrando o joelho, orando, buscando a Deus, cada um grupinho aqui, orando ali, eu vou me santificar, aí a gente chega aqui, e aí cada um se santificou isoladamente, e agora a gente junta e tá lá todos os santos. Não, eu preciso interferir na sua vida, você precisa interferir na minha vida, nós precisamos nos ajustar, o Espírito Santo precisa mover entre nós, consertar as pendengas que a gente arruma, as presepadas que a gente entra, as decisões erradas, as atitudes equivocadas, as palavras colocadas no momento errado, e a gente precisa se ajustar para que a gente possa crescer juntos, de modo que não é o pastor que edifica a igreja, não é o pastor que ora,
com a mão levantada, a mão chega a esquentar de tanta unção. Depois que a mão está quente, põe na sua cabeça, e essa unção transmissível para você, e aí você fica abençoado. Aí você não precisa fazer nada, é só você esperar colocar a cabeça debaixo da mão do pastor. E a mão do pastor é grande, né? Mas não é assim que funciona. O corpo é edificado junto, um trabalhando para o outro e vice-versa. É interessante a gente perceber, antes da gente ler o texto que a gente pediu para os irmãos abrirem, que quanto mais o dia se aproxima, mais santos Deus vai levantando, e aquele que é santo vai ficando cada vez mais santo. Você entendeu? Deixa eu repetir para você, ó. Quanto mais o dia do Senhor Jesus se aproxima, mais santos ele levanta, e cada vez mais os santos se tornam mais santos. E cada vez também, na outra extremidade, cada vez o ímpio se torna mais ímpio. Cada vez o injusto continua a praticar injustiças maiores, porque não há temor de Deus para esses. Então, cada vez mais, ele vai descendo ladeira abaixo. Mas a igreja que está sendo edificada por Jesus, cada vez vai galgando degraus e vai subindo para estar não mais perto de Deus, mas mais parecido com Jesus Cristo. É por isso que lá em Apocalipse 22:11, fala assim, ó, continue o injusto fazendo injustiças e continue o justo na prática da justiça. Quem é injusto, continue fazendo injustiça. E quem é justo, continue a praticar a justiça. Qual que é a diferença entre ambos? Porque um busca mais, obedece mais, busca ser mais parecido com Cristo, enquanto o outro cada vez se afasta mais da imagem de Cristo, da semelhança de Cristo. Porque é uma escolha, porque é uma obediência, porque é uma decisão ou não. A quem você está seguindo? A quem você está obedecendo? Ao curso deste mundo, aos seus pensamentos vãos, ou a esse plano e esse propósito eterno do Senhor? Vamos ler aqui então o que o Paulo escreveu aos irmãos lá de Éfeso, capítulo 1, versículo 15. Olha só. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então o apóstolo Paulo ouviu falar do testemunho que a igreja de Éfeso dava. Qual era esse testemunho? Eles tinham fé em Jesus Cristo e a sua fé era demonstrada, era materializada no amor por alguns dos irmãos. É isso? Todos os santos. Sabe o que isso significa? Que a igreja de Éfeso amava os irmãos de Colossos, de Tessalônica, de Roma, de Jerusalém. Eles amavam os irmãos que estavam em Antioquia, eles amavam os irmãos que estavam no Egito, eles amavam os irmãos de todas as localidades. Não havia restrições. Os efésios entenderam que não eram somente eles os santos. Irmãos, às vezes, nas denominações, nós fazemos parte de uma denominação. Nossa denominação é a igreja do Nazareno, mas nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus que está sendo edificada por Ele. E muitas das vezes há um equívoco que demonstra uma arrogância tão grande de pessoas que pertencem a uma denominação e acham que a denominação delas é a única que é certa. A denominação deles é a única que vai para o céu. Então ele não compartilha de intimidade com outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas confessem o nome de Jesus. Então isso revela uma arrogância, isso revela uma soberba a qual Deus ele desagrada. Éfeso entendeu, os irmãos de Éfeso entendeu que todos os santos eram filhos de Deus, portanto eles amavam todos os santos, isso era notório, era um testemunho para todos. O apóstolo Paulo viu, assim como todos que olhavam para os irmãos de Éfeso e a sua conduta, eles viam que esses irmãos de fato amavam. A igreja de Éfeso é uma igreja ícone na época da igreja primitiva, ou seja, do início dos primórdios do evangelho, da pregação do evangelho aos gentios. A igreja de Éfeso era uma igreja que sempre recebia elogios
A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, que tinha muitas obras, que tinha muito amor. Mas o tempo passa, irmão. E às vezes não é igual o Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos nem existe mais. Você lembra disso, né? É o jingle. Os irmãos estão estudando Éfeso. Já estudaram? O que aconteceu com Éfeso, irmãos? O amor se esfriou. Você está entendendo o perigo? Uma igreja que está sendo louvada pelo apóstolo Paulo, que demonstrava amor, e não amor fingido, mas por todos os santos. Como se os assembleanos amassem os nazarenos, que amassem os presbiterianos, que amassem os batistas, que amassem, aí vai por aí afora. Não há distinção. Mas o que aconteceu? O amor se esfriou. Mas não, nós não queremos entrar nesses méritos agora sobre Éfeso. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo testemunha. Os irmãos haviam entendido que eles não eram os únicos a compor o corpo de Cristo. Irmão, você e eu, nós não somos os únicos a compor o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? O meu pastor é o único que fala a verdade. Você está enganado, irmão. A minha igreja boa. Quem faz essa avaliação não somos nós. É aquele que está edificando a igreja. Quando nós chegarmos à maturidade, a maturidade vai demonstrar que nós agregamos pessoas. Pessoas que queiram andar como Cristo andou. Amém, amados? Glória a Deus. Orar por todos os santos, que é isso que nós estamos aqui estudando, demonstra a nossa maturidade. Outra coisa que a gente percebe aqui na carta é que sozinhos, isolados, nós não somos capazes de compreender os desígnios de Deus. Sabe por quê? Porque hoje Deus ele fala no corpo, no coletivo, na igreja. Nós não podemos deixar só para o profeta, só para o pastor, só para o apóstolo, só para o mestre. Mas nós, como corpo, precisamos juntos discernir a vontade de Deus. Imagina você pegar um ônibus. Mas imagina você está lá no terminal municipal de Americana, você está esperando um ônibus, aí você entra no ônibus, outra pessoa está no ônibus também, fala, rapaz, eu entrei nesse ônibus aqui, eu não sei para onde que ele vai. Aí você fala, eu também não sei não. Deixa quieto que o motorista sabe. Tem gente que faz assim com a igreja. Onde é que a gente vai, irmão? Não sei, o pastor sabe. Vamos seguindo ele lá. Vamos ver onde é que esse negócio vai chegar. Acho que é para o céu. Eu acho, é para o céu, por tudo que ele fala, as coisas que ele usa, a Bíblia. Esse ônibus eu acho que está indo para o céu. Aí o camarada entrou no ônibus e não sabe para onde é que vai. Eu e você, nós precisamos discernir os caminhos. Os caminhos estão na palavra. E a palavra, ela tem acesso, ela está acessível para todos nós. Cuidado, irmão. Nós precisamos ler a palavra, conhecer a palavra, nós juntos. Olha no capítulo 3 de Efésios, versículo 18. A fim de poderdes compreender sozinho. Não, é sozinho, irmão, lá na sua casa. É a revelação, sabe aquele negócio? Pastor, Deus me revelou que a gente tem que fazer isso. Ah, é? Deus revelou para você? Que legal, hein? Vamos esperar ele revelar para todo mundo? Daí a gente faz. Né? O camarada chega para a moça, irmã, Deus me revelou que eu serei o seu marido. E aí, pode ser ou está difícil? Mas não revelou para ela. Então é com todos os santos que a gente pode o quê? Que a gente pode compreender o quê? Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e olha que coisa tremenda, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe como é que você e eu conhecemos o amor de Cristo? Andando com esse irmão que está do seu lado aí. O irmão pisa na bola, fala o que não deve, faz um monte de coisa errada, só ele, né? Você não. E aí você vai aprendendo a amar. A gente pensa que o trabalho é todo nosso de amar, né? Mas nós também estamos sendo amados, irmãos. Então a gente só aprende estando no corpo junto. Como é que você vai aprender o amor de Deus isolado? Ninguém te aborrece. Você já tem ouvido esse negócio dos desigrejados?
Já ouviu esse negócio? Do sem igreja. O camarada não tem igreja. Ele se reúne na casa dele, ele ora, maravilha. Só que ele não quer problema com o irmão. Então ele não quer saber do irmão. Mas ele ama Deus. Como é que você vai amar se você não estiver envolvido com pessoas? Como é que você vai perdoar se ninguém te ofender? Não tem jeito. Então existe uma igreja que está sendo edificada. Tem muitas coisas por aí que levam o nome de igreja, mas não são. A igreja de Jesus, ela cheira suor, ela sangra. A igreja de Jesus é uma igreja que está sendo edificada, que é visível, que não é perfeita ainda, segundo o nosso olhar, mas para Deus já está tudo pronto. Amém, irmãos? Então eu preciso dos irmãos para compreender a vontade de Deus e para conhecer o amor de Cristo. Você acha que você conhece o amor de Cristo? Será que nós conhecemos o amor de Cristo? Abraçar o irmão que é cheiroso, que só sorri para nós, que nos abençoa, que fala bem da gente, o irmão que é bênção. Isso é a coisa mais fácil que tem. Coisa linda isso aí. Agora o bença diz que é crente, mas tem umas atitudes, só ele, né? Nós não. Então, meus amados, todos os santos, Efésios capítulo 4, versículo 6, olha aí o que diz o versículo 6 de Efésios, de número 4. Efésios 4, 6. Diz assim, ó: um só Deus e Pai de quem? Não é só pai de alguns? Não é pai dos nazarenos só? É de todos, irmãos. E quem é santo? Quem Deus chama assim. Quem Deus chama de santo, é santo. E aí ele continua dizendo aqui, ó: o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você consegue ver aqui nesse versículo o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Você consegue ver a trindade aqui, ó? O Pai está sobre todos, o Filho é por todos e o Espírito Santo está dentro de todos. Então não há distinção, pois todos são filhos do mesmo Pai. O primeiro sinal de maturidade que nós precisamos aprender é reconhecer que além de nós também há outros que são santos. Não somos só nós. Tem muita gente que é santa por aí, lavada e remida pelo sangue de Jesus, que ora por Jesus, que ama Jesus de verdade, que dá demonstração disso. As suas obras falam sobre isso. Vamos imaginar aqui, irmãos, hoje eu estou criativo, imaginativo. Imagina uma maratona. Uma maratona aí, muitas pessoas correm na maratona, não é verdade? As maratonas que são abertas, às vezes por aí, que não é uma competição assim mesmo, digamos, oficial, tal, mas até mesmo algumas maratonas oficiais, elas abrem para que aqueles que são amadores possam correr. Eles começam a maratona, alguns levam 2 horas, já são profissionais, vencem, sempre tem um grupo que estão ali dentro desse grupo os favoritos, mas existem outros que são amadores, ele está lá só para curtir, está lá para correr. Quando um profissional leva 2 horas, esse leva 12. Alguns irmãos aqui levariam 12, 1 quilômetro por hora, dá 12 horas, no mínimo. De vez em quando ia andar. Mas só pense numa maratona, irmãos, quantos que chegam em primeiro lugar? Quantos que chegam em primeiro lugar? 1. Para Deus não é assim. Para Deus, todos os santos chegam. E não importa se é em primeiro, segundo, terceiro lugar, isso não existe para Deus. O corpo chega junto. Eu e você precisamos correr junto para chegar junto. Você está entendendo essa ilustração? Olha só o que fala, versículo 13 de Efésios 4. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos, diga glória a Deus,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos nós precisamos chegar. A minha vitória está na nossa vitória. Não existe vitória isolada. Não é só você que é vitorioso. Todos têm que ser, senão ninguém o é. Mas como Deus estabeleceu que todos fossem, nós o seremos. Amém? Até que todos cheguemos, irmãos. Por isso você tem que ajudar o seu irmão a chegar. Por isso você tem que me ajudar a chegar. E como é que eu ajudo? Falando, orientando, aconselhando, mas acima de tudo, Efésios capítulo 6, versículo 18. Orai por todos os santos. Existe algo que contribui de maneira sobrenatural, tremenda, para que todos nós cheguemos. É a oração, que muito pode no seu efeito, que muito pode no seu poder e na sua realização. Quando nós oramos, nós estamos contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. E a edificação do corpo de Cristo, como nós falamos, não é um trabalho isolado de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma elite escolhida e ungida para tal. Não, Deus ele escolheu uma elite gospel para tocar esses instrumentos que aqui estão. Só eles podem render o louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico só quieto, ouvindo com a minha boca fechada. E às vezes quando com o olho aberto para ver o que está acontecendo. Porque eles estão louvando na presença do Santo. Eles são ungidos. Pastor, meu vizinho pediu oração. Mas eu quero que o senhor vai orar. Porque quando o senhor ora, as coisas acontecem. Uma visita eu não posso fazer, mas o irmão pode. Qual é o seu ministério, irmão? O meu ministério é parasitose. Eu encosto no irmão e recebo dele. Não, irmão, isso não existe. Isso não tem... Tem na outra igreja, qualquer uma que está sendo edificada por o Zé da esquina. Mas na igreja de Cristo, o corpo trabalha, todo ele, para a edificação do próprio corpo. Se você não está trabalhando, vai necrosar, vai apodrecer. É porque não está indo vida para esse membro. Você precisa receber vida e contribuir para o corpo, para que o corpo também contribua com você. Então há uma cooperação. Todos nós, todos os santos foram chamados e vocacionados por Deus para a edificação do próprio corpo. Irmão, o que você está fazendo no corpo? Pergunta para o seu irmão que está do lado aí. Qual é o seu ministério no corpo? Qual é o seu ministério, irmão? Não é só do obreiro. E eu não estou falando aqui, apesar de ser coisa muito importante que a gente precisa fazer, eu não estou falando só de ficar na recepção, só de tocar um instrumento, só de fazer qualquer coisa que seja aqui dentro. Eu estou falando de ser sal e luz no mundo. O ministério é para ser desenvolvido no mundo. Amém, meus irmãos? A igreja de Cristo está sendo edificada. A igreja de Cristo está em movimento. A igreja de Cristo está em crescimento. Às vezes a gente pensa que não. Às vezes a gente fica preocupado, pensa que a igreja estagnou, estacionou. E aí o Espírito Santo vem e fala: filho, fica tranquilo, que eu estou edificando a minha igreja. A igreja do Senhor está funcionando plenamente. É um organismo vivo. Desde quando o Cristo ressurreto soprou sobre os seus discípulos, lá em João, no final do Evangelho de João, eles receberam vida. E veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles receberam vida. E a igreja está marchando e caminhando, e sendo justa e praticando justiça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Amém, meus amados? Então há uma batalha aqui para que isso não aconteça.
para que a gente não chegue na perfeição, para que a gente não trabalhe, para que a gente emperre, para que a gente enferruje, para que a gente imagine que não pode. Há uma batalha espiritual. Os nossos inimigos, os espíritos malignos caídos, tentam impedir isso. É por isso que precisamos de oração, uns pelos outros, para que seja desbloqueado aquilo que está travado, orar, interceder, colocar isso diante do Senhor, por todos os santos. Que a gente vê que muitas das vezes tem irmão que está enferrujado, tem irmão que ainda não entendeu, que ele está pensando com a mente dos gentios ainda, como era o pensamento anterior. A fala dele é: eu não posso, eu não sei, eu não vou, eu não consigo. Há uma empatia, há uma paralisia que só pode ser vencida com oração e com entendimento, entender que eu sou nascido de Deus, que Ele me chamou para isso, Ele me incluiu no seu propósito. Irmãos, o tempo está passando e às vezes o nosso talento ainda não foi descoberto. Está lá, mas não foi descoberto, e quando foi descoberto não está sendo lapidado. O que você sente prazer em fazer para Deus, para abençoar as pessoas? Essa é uma pista daquilo que você foi chamado para fazer. Então desenvolva isso, busque isso, se empenhe nisso. Esse é o seu ministério. E o seu ministério não é só para a sua edificação, é a edificação do corpo. Se o seu ministério não for desenvolvido, o corpo está sofrendo, está incompleto, porque está faltando. Então, entrar na presença do Pai, né? Em oração. Como é que a gente ora a Deus? No nome de quem? Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Pai de quem? Então ele não é só meu? Então quando eu entro em oração diante do Pai Nosso, eu não posso levar só eu. Isso é incoerente, porque o Pai é nosso. Então quando eu entro em oração ao Pai Nosso, eu levo junto os meus irmãos. Pai Nosso, eu quero orar pelo irmão, pela irmã, eu quero orar por aquele querido, por aquela querida, eu quero lhe pedir sobre a vida dele, sobre a vida dela, eu quero interceder nesse momento, porque você está diante do Pai Nosso. Mas seja sincero, quando a gente entra em oração na presença de Deus, a gente fala para Ele a respeito de quem? Do eu. Conhece o irmão eu? Eu oro por mim. Então, esse Pai não é nosso, esse Pai é meu, é exclusivo. E se for assim, está incoerente com a oração que o Senhor nos ensinou. Nós temos que levar outros irmãos a Deus em oração, irmãos. Jesus, ele orou em João capítulo 17, abra comigo lá. João 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Presta atenção. A fim de que todos sejam o quê? Todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus não estava orando só por aqueles discípulos. Jesus estava orando até mesmo por mim e por você, que ainda viríamos a crer nele por intermédio da palavra. Para quê? Para que isso? Para que todos fôssemos um. E essa igreja é a igreja que Jesus diz que está edificando. A igreja está em obras. Já passou perto de uma construção assim que faz 10 anos que parou? Está lá. Levantou até a altura assim da janela e parou. Não sei se acabou o dinheiro, morreu, o proprietário, o inventário ficou parado, a prefeitura embargou. O que aconteceu? Não sei. Mas parou. E o mato começou a crescer. Lá na rua de casa tem uma casa, um sobradão assim bonito. Está lá cheio de mato. Está parado. Não sei o que aconteceu. Às vezes nós temos a sensação que a igreja está assim. Às vezes dá assim uma besteira na cabeça, você olha e fala, meu Deus, precisa fazer alguma coisa, precisa dar um jeito, uma melhorada aqui, precisa dar uma mudada nessas cadeiras, vamos mudar o lugar, vamos pôr um negócio para ver se ajeita, para ver se muda. Aí o Senhor fala, fica tranquilo que eu estou edificando a minha igreja. Quem tem ouvidos,
vai ouvir a minha voz e vai me seguir. Essas são as minhas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor, que é o Senhor Jesus, e o seguem. Então, irmão, essa obra está sendo concluída. A Bíblia diz que a obra que ele começou, ele vai completar. Quando? Quando que ele vai completar? Até o dia de Cristo vai estar pronto. Até o dia que Jesus voltar vai estar pronto. Agora os nossos critérios, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente pensa, a gente fala, nossa, mas isso aí não vai estar pronto nunca. Mas ele está edificando. Amém? Vamos orar? Vamos confiar nisso e vamos juntos buscar conhecer, irmão, a vontade de Deus. Juntos buscar conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. A gente precisa fazer isso junto, sozinho não dá. Não tem como sozinho. Nós precisamos juntos. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor, por toda a nossa vida passada, quando nós éramos deste mundo, nós vivíamos na individualidade, no egoísmo. As coisas eram só para nós. Nós não aprendemos a dividir. Isso no trato passado. Mas hoje nós somos nova criação. Hoje nós olhamos para a cruz e vemos o Cristo que se entregou por nós, que não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou por amor a nós. Ó Deus, olhando para Cristo, nós vemos o testemunho e nós não podemos continuar do mesmo jeito. Portanto, o Senhor nos ajuda, ó Pai amado, a ver o coletivo, a viver no corpo, a Deus trabalhar e agir para o benefício do irmão. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos de fato a igreja do Senhor, a qual o Senhor diz que está edificando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos que sim. Por isso já te agradecemos e já te louvamos na certeza da vitória. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus amados irmãos.